Viva Saúde. Apoio Cultural. Agros. Instituto UFV de Seguridade Social. Olá! Quem é pai ou mãe já passou por isso. Até os 5 anos de vida é muito comum crianças terem infecções respiratórias, como a faringite, a rinite, a sinusite, a rinocinusite, a pneumonia e a bronquiolite. Algumas crianças parecem adoecer mais que as outras. Por que será? Se esse é um assunto que te interessa, fique atento, porque este é o tema de hoje do Viva Saúde. Para falar sobre infecções respiratórias em crianças, nós convidamos a médica, pediatra e professora do curso de medicina da UFV, Brunella Chagas de Freitas. Doutora Brunella, bem-vinda ao programa, muito obrigada pela sua presença aqui. O que é comum numa criança, principalmente num bebê, ter como sintoma de doença respiratória? Como é que esse tipo de doença começa? É febre? Tá. Então, bom, primeira coisa, então nós temos que entender que nós temos, assim, duas grandes divisões. A gente tem as infecções de vias aéreas superiores e a gente tem as infecções de vias aéreas inferiores. Então, hoje, pela prevalência, pela grande frequência, hoje eu vou estar falando um pouquinho para você sobre, e para as mães e pais, né, sobre infecções de vias aéreas superiores. Então, quais são as vias aéreas superiores? Eu até trouxe aqui um esqueminha, um desenho. Então, as vias aéreas superiores, elas compreendem as narinas, as cavidades paranasais, a faringe, a laringe e os ouvidos, tá? Então, qualquer infecção, processo infeccioso que acometa esses locais, eles são considerados infecções de vias aéreas superiores, tá? Ou seja, da garganta para cima. Da garganta para cima, tá? Então, as manifestações de vias aéreas inferiores, realmente elas são mais importantes, são, né, aí já é um grupo, uma entidade, né, que valeria a pena, de repente, a gente discutir em outro programa. Bom, esses são os mais comuns. Esses são os mais comuns. Então, assim, cerca de 2/3 dos atendimentos de emergência de crianças, eles estão relacionados às infecções de vias aéreas superiores. E dentro dessas infecções de vias aéreas superiores, a mais comum é que a gente chama de nasofaringite ou rinofaringite, que é o que? Pelo próprio nome, né? O processo infeccioso de narinas e faringe, que seria aquela porção inicial da garganta, tá? Que é a que a gente conhece como dor de garganta e nariz entupido. Como resfriado, resfriado ou gripe, tá? Então, dependendo do agente, né, a gente tem a nasorrinofaringite comum, que é o resfriado comum, e dependendo se é um agente, né, por exemplo, o vírus da influenza, que é o, né, que a gente tem até a vacina, né? Então, esse, geralmente, ele já dá um quadro de gripe, que aí são manifestações clínicas mais intensas. Mais complexas. Mais no complexas. Resfriado tem febre? Então, aí depende da faixa etária, né, da criança. Então, é importante, né, a família ter em mente que a maior parte das infecções de vias aéreas superiores é causadas por vírus e não por bactérias. Então, isso é importante para a gente não entrar com antibiótico ou automedicar desnecessariamente. Porque bactéria, antibiótico não funciona nelas. A bactéria sim, e o vírus funciona no vírus. Então, como a maioria é virótica, tomar antibiótico não resolve. Não resolve e vai gerar problemas. Não confie no farmacêutico que não tem esse conhecimento, nem faça automedicação, porque além de não fazer bem, pode fazer mal. Pode fazer mal, com certeza. Prescrição de medicamento é para médicos. Isso, com certeza. Principalmente para criança pequena, que pode ter consequências até mais sérias, né? Isso, então aí você até me perguntou, quais seriam essas manifestações clínicas, né? Então assim, geralmente é importante também a família ter em mente que as crianças, né, de 0 a 5 anos, elas realmente são muito acometidas por IVAs. Eu vou simplificar e chamar as infecções de vias aéreas superiores de IVAs. Então, elas são muito acometidas por IVAs, principalmente os menores de 3 anos.
tá? E essas crianças menores de 3 anos, as crianças normais, elas podem ter de 8 a 10 resfriados por ano. Quase um por mês. Quase um por mês, sem que isso significa que essa criança tem algum problema de imunidade, né? Quanto menor a criança, geralmente mais ela vai se manifestar com febre. Ah, sim. Tá? Mas os sintomas, assim, sinais, sintomas mais importantes associados a rinofaringite ou nasofaringite ou resfriado comum, que são a mesma coisa, geralmente são tosse, coriza, febre pode ou não estar presente, obstrução nasal, queda de apetite, lacrimejamento. Então, geralmente, esses são os sintomas, sinais e sintomas mais comuns. A criança fica mais amuadinha. Mas, doutora Brunella, o que é motivo para levar ao médico? Já que é normal né, ter até 10 por ano, né, quase uma por mês, ou seja, o bebezinho quase sempre fica doente, que tem uns que ficam menos, né? Quando que eu devo levar ao médico? A partir de que febre, a partir de que grau? É só febre de 40 graus que leva para o médico? Se estiver só com coriza é aquele narizinho que escorre, né? Se tiver catarro, leva para o médico. Qual que é a diferença para que as pessoas não precisem também ficar levando ao médico sem razão? Né? Principalmente quem é usuário de SUS, que é muito mais complicado, né? Então aí a gente tem que ter em mente assim, uma das primeiras coisas é a faixa etária da criança. Então, aquele bebezinho recém-nascido, que seria aquele bebê, né, de 0 a 28 dias de vida, então, mediu temperatura, porque febre também, as pessoas têm que entender que não adianta, eu coloquei a mão, tá quente, não, tem que pegar o termômetro e conferir mesmo, aferir essa temperatura. Então, a gente considera febre a partir de 38 graus. Então, abaixo disso não é febre. Então, primeira coisa, vamos conferir se realmente essa criança está com febre. Febre em um bebê nessa fase de recém-nascido, realmente a gente deve considerar que isso é uma urgência. Então, esse bebê deve ser avaliado. Mas a gente também deve ter em mente a diferenciação entre febre e hipertermia, porque às vezes o bebê está agasalhado, muito agasalhado, mede-se a temperatura e ele tem uma elevação de temperatura, sem que isso seja a febre. Então, antes também de correr, né, para procurar um atendimento, então vamos desagasalhar o neném, deixar o neném um período sem o excesso de agasalho e conferir essa temperatura. Se realmente essa temperatura se mantém, então esse neném está com febre e aí procurar um atendimento médico. Mas sempre que possível evitar o hospital, porque, né, se chega no hospital, existem outras doenças ali circulantes, então não é um ambiente que seria o mais adequado. Então, sempre que possível, procurar outro nível de atenção. Porque a criança já está com febre, ela já está um pouco debilitada, aí é perigoso pegar, inclusive, outras infecções que podem ser mais graves, né? Isso mesmo, então a gente tem que ter, né, tem que ter esse cuidado. Coriza, que é só o narizinho escorrendo aquela aguinha, ou às vezes um incômodo que te leva a pensar que é uma dor de ouvido, tem que aguardar a febre? Então, aí vamos então pensar na abordagem, né, que a gente pensou nessa abordagem da febre de um recém-nascido. Então, aquela criança maior. Então, primeira coisa, febre não é um vilão, febre não é uma doença, a febre é um sinal, sintoma associado a alguma causa, né, que está acarretando aquela resposta do organismo. Então, a febre, a elevação da temperatura, ela é benéfica, porque é ali naquele momento que você tem ativação do sistema imunológico, então também não se deve correr e medicar, por exemplo, uma criança com 37,8, 37,5, porque o risco de se medicar e a criança ter uma hipotermia, né, existe, e isso vai trazer muito mais prejuízos do que a criança ter a febre. Então, primeira coisa, 38 seria um parâmetro para se considerar medicar a criança, tá? Medicar com antitérmico. Com antitérmico, tá? E geralmente a gente recomenda o paracetamol ou o ibuprofeno. Entre 37,5 e 38, se de repente é uma criança que tem um passado de convulsão febril,
aí realmente o limiar dela, né, da temperatura para desencadear uma nova convulsão. Então, de repente, com 37,5, esse tipo de caso, a gente pode considerar e orientar, né, que se faça a medicação em casa. Agora, outra coisa, não medicar a criança e levar correndo para o médico. Também não precisa disso. O ideal é até a criança chegar sem febre ao médico, porque fica muito melhor para a gente observar como é que está o estado geral da criança, a criança cooperar mais no exame, entendeu? Então, tratar a febre não vai mascarar o quadro da criança. Então, levar essa criança já medicada e, se possível, sem febre naquele momento. Com antitérmico, se a febre estiver mais alta. Que é o que a gente considera, 38, né? Uma febre de 39 já é considerada uma febre alta, mas nem por isso também deve-se sair correndo com essa criança sem medicar e levar, porque eu tenho que levar ao médico essa criança com febre. Medique a criança adequadamente, tá? Agora, uma criança você falou que até 28 dias, até um mês mais ou menos, essa febre é motivo para se levar ao médico. E crianças maiores? É mais comum ter a febre? Isso, Diminui, você falou que essa incidência de resfriado pode acontecer 10 vezes em bebês pequenininhos. E depois de 1 ou 2 anos? Então, ainda pode acontecer até com uma frequência de 5, em média 5 resfriados, né, ao ano, que são, né, as causas mais comuns aí de febre, né, que a gente observa. Então, a gente sempre orienta que, como os vírus são, na sua grande maioria, os principais agentes causadores das infecções das IVAs, né? Então, a gente sempre orienta que se observe o prazo aí de 72 horas, tá? Então, não é porque tem febre que a febre, como eu falei, é o vilão da história. Então, tem a febre, é uma reação do organismo. Então, tem febre, tem 38, 38,5, medica a febre, observa como a criança está nos intervalos, porque isso é um parâmetro importante também. Então, se a criança, mesmo com febre, ou nos intervalos que ela está sem febre, que ela está sob efeito de medicação, ela está animadinha, ela está sorrindo, ela está andando, ela está brincando, isso aí é um sinal de que se pode esperar um pouquinho mais essa evolução. Que às vezes é a manifestação do vírus simplesmente normal. Da resposta ao vírus, e com geralmente 72 horas isso se resolve, no máximo. Então, assim, se a criança não tiver muito debilitada, 3 dias, nem precisa levar ao médico. Aí é observar. Outra coisa também importante é o estado de hidratação da criança, porque quanto menor a criança, maior o risco dela desidratar. Então, ainda mais com as perdas, né, a questão da febre, né, da transpiração e do suor, então deve-se reforçar a hidratação dessa criança. Agora, procurar um atendimento, então, se a criança está prostrada, se é uma febre que passou de 72 horas, ou a criança piorou o estado geral nesse período, ou a criança muito irritada, não está aceitando, não está com a aceitação boa de líquidos, tá? Porque a questão do apetite, ele não está comendo. Claro, isso é normal, tem um processo infeccioso ali, então o apetite normalmente vai cair. Mas insistir com a alimentação, não deixar de oferecer, mas sem forçar também. Que naturalmente, quando esse processo começar a se resolver, essa criança vai voltar a ter o apetite normal. Então, até 72 horas, desde que não seja muito grave, é possível tratar em casa. É possível tratar em casa. Doutora Brunella, nós vamos fazer um pequeno intervalo. O Viva Saúde volta já, não saia daí. O Viva Saúde está de volta e hoje nós estamos conversando com a doutora Brunella sobre doenças infecciosas em crianças. Doutora Brunella, a gente disse que no primeiro bloco, quem está ligando a TV agora, que febre só não é sinal de levar a criança para um hospital para uma urgência, não é? Mas o que os pais devem fazer em casa para tratar esses pequenos sinais que são apenas resfriados? Então, bom, é importante a gente entender que, claro que quando a gente fala que não é, né, o resfriado não é uma doença grave, mas ele também não deve ser
negligenciado ou ignorado. Então, vai ter um acometimento do estado geral, vai ter um prejuízo na alimentação, a criança vai ficar incomodada, ou porque o nariz entope, ou porque ela está tossindo, ou porque ela tem dor de cabeça, ou porque ela tem febre. Então, é importante que se trate a dor ou febre, que geralmente, né, o recomendado, os medicamentos são paracetamol e o ibuprofeno, tá? Se faça a higiene das narinas dessas crianças, então a gente geralmente recomenda a instilação nasal com soro fisiológico. O que é isso? É lavagem? É a lavagem das narinas com soro fisiológico. Às vezes as mães têm medo da criança afogar, porque incomoda, porque é desconfortável, porque a criança não gosta, a criança não deixa, mas é necessário. Como é que é feito? Geralmente a gente recomenda ou com um conta-gotas, soro fisiológico. Você compra na farmácia, você compra vidro grande. Isso, e aí você pega ou um conta-gotas ou uma seringuinha de administrar medicamento, pode ser aquela seringuinha menor, aquela mais fininha de insulina. Então a mãe enche o conta-gotas ou então coloca de 1 a 2 ml da seringa de soro fisiológico, deita a criança, pode tampar uma das narinas e joga o soro fisiológico. A função dele é lavar as narinas e aquilo vai descer lá para a garganta mesmo. A criança vai chorar, não vai gostar e tal. Mas aí se repete o procedimento na outra narina. Isso não causa risco nenhum, quantas vezes for necessário. Isso faz bem para a criança? Sim, porque o importante aí é a remoção da secreção que vai ficar acumulada. Então, com isso se melhora a tosse, a obstrução nasal, que vai dar desconforto para a criança, e se diminui os riscos de complicações que podem, né, vir associadas a esses quadros de resfriado comum. É um procedimento muito simples que não custa fazer, todo mundo pode fazer em casa de uma forma bastante tranquila. Agora, a gente já viu a febre. E a questão da tosse? Tosse é para se levar para o médico? Até que ponto é suportável? Não, a tosse, ela é um mecanismo de defesa do organismo. Então, assim, em nenhuma hipótese a gente deve utilizar e prescrever, assim, indiscriminadamente, antitussígeno, remédio para sedar tosse, xaropes em geral. Mesmo xaropes que são expectorantes, que são para fluidificar, né, as secreções, que são os mecanismos de ação deles, a gente também deve levar em consideração que existe um custo, o risco de algum efeito colateral, ainda não há uma eficácia comprovada. Então, além do risco de repente ter-se mais medicamentos em casa e a criança vai lá e acidentalmente toma o vidro do remédio, porque isso não é raro de acontecer. Então, a gente deve pensar que o importante no tratamento das infecções, né, os resfriados comuns, é manter a hidratação da criança, que é o melhor fluidificante, que existe, bastante suco, líquido, amamentando, manter o aleitamento materno, reforçar esse aleitamento materno, lavar as narinas com soro fisiológico com muita frequência, claro que preferencialmente antes de uma refeição, por causa do desconforto, né? Tratar dor ou febre com os medicamentos apropriados e realmente observar esse prazo, observar como é que está a evolução da criança e tal. Agora, tem que ter calma, né? Tem que ter calma. Para ser pai e mãe tem que ter, né, esse equilíbrio emocional, é fundamental, porque às vezes até uma mãe muito ansiosa gera muita ansiedade na criança também. Sim, né? Então descongestionante nasal, né? Ou descongestionante em forma de xaropes também, não são recomendados a gente utilizar. Então, além do custo, existe o risco, existem todas essas questões envolvidas, a não eficácia comprovada, a não segurança. Tem que ser prescrito por médico e pronto, senão é perigoso, né? Em alguns casos de alguma complicação ou de alguma outra, né, doença associada, de repente vai se ter que recorrer a algum medicamento, mas isso tem que ter realmente uma avaliação médica, uma recomendação. Outra coisa importante que eu queria ressaltar aqui também é a questão da secreção nasal. Ah, mas está com aquele catarro verde. Isso é normal, entendeu? O quadro normal de evolução de um resfriado é que aquela coriza, aquela secreçãozinha começa uma aguinha, depois ela vai ficando assim mais branquinha, um muco, depois
depois ela vai ficando amarelada, depois ela vai ficando esverdeada até esse processo melhorar. E isso pode durar até 10 dias mesmo, tá? Então nem sempre a secreção é lavar também. E nem sempre não quer dizer que o aspecto da secreção signifique que tem uma infecção, que tenha, né, bacteriana, que tenha que tomar um antibiótico, tá? Agora, aqueles quadros de resfriado que passou mais que 10 dias, a criança persiste com tosse, ou piorou a tosse, ou passaram-se 4 dias, ressurgiu febre, ou mantém febre, ou a criança evolui com piora clínica, não está aceitando líquidos, está prostrada. Esses quadros, eles devem ser avaliados. Então, a mãe não vai deixar de tratar a criança, só que ela vai observar a evolução e procurar o atendimento. Realmente, eu acho que essa questão da participação ativa dos pais, isso é muito importante, essa questão da conscientização mesmo das famílias. Então, de não correr para o médico à toa. Às vezes até, por exemplo, levando, como você disse no primeiro bloco, para um hospital, porque teve um primeiro pico febril, porque teve um risco, né? Porque existe um risco de, né, outras doenças, outras complicações. E você está falando sobre esse compromisso dos pais e essa questão do ambiente. O que os pais podem fazer em casa ou na escola? Porque criança adoece muito em creche, né? O que pode fazer em casa para evitar resfriado ou pelo menos para, num quadro de resfriado, melhorar a saúde da criança então naquele período? Então existem assim, alguns fatores que a gente considera assim, fatores agravantes de resfriados, de infecções respiratórias. Existem outros fatores que são fatores de risco mesmo. Então assim, a prematuridade é um fator de risco para a criança ter mais infecções respiratórias. Criança que nasce prematura antes dos 9 meses, tá? A questão de ter um irmão mais velho em casa, também com menos de 5 anos, também já é um fator de risco para aquela criança menor, porque ele tem contato com outras crianças, essa outra criança também adoece e traz essas infecções, esses vírus para dentro de casa. A questão do cigarro, né? Então, a criança como tabagista passivo, tá? Então, isso é muito importante, é um fator de risco, assim, muito importante. Fumar dentro de casa, nem pensar. Perto de criança, jamais, nem pensar. Jamais. É uma falta mesmo de compromisso com a criança, né? Eu acho. Então, assim, tem essa questão. A questão da interrupção do aleitamento materno, né, precocemente, porque a criança ainda não deu tempo de desenvolver e amadurecer seu sistema imunológico, e aí ela recebe aquela proteção pelo aleitamento materno. Então, aquela interrupção com menos de 6 meses de vida do aleitamento materno também é um fator de risco para essa criança adoecer mais. A questão das vacinas, que devem estar sempre em dia. Então, isso é extremamente importante também para diminuir o adoecimento das crianças, né? E tirar da creche. Falei da creche. Tirar da creche quando? Quando não tem que realmente tratar em casa? Então, a creche, eu acho que assim, cada caso é um caso, né? Então, por exemplo, a gente sabe que normalmente a criança estando ou não na creche, ela pode adoecer de 8 a 10 vezes por ano esses resfriados comuns, né? Então, claro, de repente lá em casa poderia ter um pouco menos, ter uma frequência menor de resfriados. E tanto lá na creche ela poderia ter uma frequência um pouco maior, né? Mas eu acho que aí depende das complicações que vêm associadas a isso. Então, se é uma criança que de repente tem o seu estado agravado porque começou a ter outras infecções, né, por conta disso, otites ou infecções de ouvido de repetição, pneumonias, outras complicações, entendeu? Associadas, decorrentes desse processo, aí eu acho que cada caso tem que ser conversado com a família e ver a questão da viabilidade de retirar da creche. Mas a questão dos resfriados em si não contraindica a criança continuar na creche. Mas está doente, essa criança não deve ir para a creche, porque ela vai passar para todos os coleguinhas. Para as outras crianças e para os adultos cuidadores também, que vão para casa deles e também, né, então vira uma rede. E assim que se dissemina uma doença e os vírus, né, vão passeando por aí. Então, a criança está doente, ela deve ser interrompida, aquela atividade dela da creche deve ser interrompida até que ela se restabeleça e retorne. Em geral, um vírus dura quanto tempo? Um resfriado é para durar quanto tempo? O resfriado, então, a questão de períodos assim, de queda de estado geral, né, alguma coisa, febre, geralmente 72 horas. Tosse pode durar em torno de 10 dias, a tosse pode durar. Eu já fiz essa pergunta, para mim não ficou muito claro. Tosse é uma coisa que incomoda muito os pais.
tosse até quando é tolerável? Se uma criança que tosse muito o dia todo, você disse que não se deve dar xarope por conta própria em casa. Como tratar? Aí eu acho que é o seguinte, se realmente essa tosse está incomodando a criança, ela não está dormindo, né, durante o dia, tosse, vomita, né, a tosse está importante, eu acho que essa criança tem que ser pelo menos avaliada, porque de repente ela tem alguma outra coisa associada. Então, às vezes uma criança que é asmática, né? Ou, por exemplo, aquela tosse que passou de 10 dias de evolução, pode ser uma sinusite. Que é uma das complicações, né, bem frequentes, que é uma complicação bacteriana do resfriado comum. Então, simplesmente a persistência de tosse. Aí tem que ser reavaliado, procurar o atendimento médico, evitando-se sempre a questão de ir espontaneamente ao hospital, tá? E procurar um atendimento para avaliar se realmente ainda é o final do resfriado ou se tem alguma outra coisa associada que vai requerer um tratamento específico para aquele caso. Aí sim, o caso de se tomar antibiótico, né? Sim, ou então a criança começa com dor de ouvido, associada com febre, recusa para sugar, então pode ser também que é uma outra complicação, né? As duas complicações mais frequentes do resfriado comum são a otite, que é a infecção de ouvido, e a sinusite. Doutora Brunella, infelizmente o nosso tempo acabou. Esse programa parece que não, mas ele é muito rápido. A gente realmente não falou sobre o que é mais grave, o que deve ser tratado, mas eu penso que nesse programa a gente deixou claro que nem tudo é caso para médico, é caso para desespero, para gerar ansiedade dos pais em casa. Mas uma vez que está se repetindo muito, que a criança tem febre alta, que aparece com dor de ouvido, com dor de garganta, aí sim é para se procurar um médico, investigar se é uma alergia, se é uma sinusite e fazer um tratamento sempre bem orientado para não tomar remédio errado e não tomar remédio à toa. Vou te convidar para voltar aqui uma outra vez. Com todo prazer. Quem sabe para a gente falar sobre realmente os casos que são necessários esse acompanhamento, principalmente para crianças pequenas. Muito obrigada pela sua presença aqui. Aceita nosso convite de volta, por favor. Obrigada. O Viva Saúde termina aqui agradecendo a sua atenção e desejando que este programa tenha sido útil para você e para sua família. Nosso objetivo é levar a vocês informações importantes que levem a saúde e a qualidade de vida. Se você quiser rever estes ou outros programas, vai ao YouTube, na internet, e procure pelo canal Viva Saúde TV Vicosa. Viva Saúde TV Vicosa, sem o cedilha. Lá você encontra o link do programa com todos os temas que nós já tratamos aqui. Nós também queremos a sua opinião sobre o programa. Mande suas dúvidas e sugestões para o nosso e-mail. Anote aí, Viva Saúde, tudo junto, vivasaúde@ufv.br. Não deixe de participar. Uma semana com muita saúde e paz para todos nós. Nós nos vemos na semana que vem. Até lá. Viva Saúde. Apoio Cultural. Agros. Instituto UFV de Seguridade Social.